Bem-vindas ao Conversa Delas por Elas. Um espaço de troca, de aprendizado pra gente crescer juntas de uma maneira sincera, honesta, sem nenhum preconceito. E hoje a gente vai falar de um tema que, bom, se Deus quiser a gente vai viver, porque a outra opção é bem pior, envelhecer. Vocês estão preparadas para isso? Na verdade é desenvelhecer. Ai, desculpa. Não é rejuvenescer, né? Porque a gente não vai conseguir voltar atrás, né? E nem mudar. É desenvelhecer. Eu pensei que a gente trouxe a Camila aqui pra ficar nova, jovem, toda assim. Não tem como. É desenvelhecer, na verdade, para desconstruir esse medo e esse receio tão grande que todo mundo tem de envelhecer. E todo mundo vai envelhecer. Na verdade, todo mundo tá envelhecendo desde que nasce. Todo dia, né? Todo minuto, cada... Que bom, né? Sim, exatamente. E é óbvio que, como a gente já pensa sempre, a ideia não é a gente falar do assunto, né? Porque nós somos expertos, a gente chama pessoas especialistas, mulheres. Quem sabe do assunto vem contar pra falar gente. Do assunto. A gente ouve, aprende e compartilha, né? Você quer apresentar o pessoal que tá aqui? Bom, vou apresentar Camila Mulan, nossa dermatologista de plantão. E Verônica, deixa eu pegar o sobrenome. Avólio. Geriatra, que vem explicar um pouco pra gente essa questão do envelhecimento. Eu acho que a gente pode começar com uma pergunta um pouco mais aberta. O que é envelhecer para vocês? Você vai ter que falar também, tá? Ah, eu também? Eu não envelheço nunca. Sou Peter Pan. Eu acho que envelhecer é aprender. Cada dia que passa, você aprende algo. Muito difícil a gente envelhecer sem aprender. E a beleza do envelhecimento, eu acho que está em que cada dia que passa, você é melhor do que o dia anterior. E não pior. No sentido, se você pensar que você está diariamente aprendendo, você está cada dia melhor do que o dia anterior. Nossa. Será mesmo aquelas pessoas muito ranzinhas? Eu acho que aprende. Aprende, tá. Na verdade, eu acho que quem tem uma janela aberta para o aprendizado, aprende, né? Agora você me fala... Eu pensei agora em pessoas que são pessoas que parecem que estão cristalizadas, né? Às vezes a gente fala assim, o idoso ele não está aberto. E existe uma tendência, com o passar dos anos, da gente se negar a se abrir ao novo, né? O que é muito bonito. Realmente, o mais jovem... ele me parece mais aberto ao novo. A gente, quando vai ficando mais velho, a gente fica mais apegado, né? Às nossas crenças, às nossas vivências, às nossas certezas absolutas e irretocáveis. Então, fato é que acho que estar aberto ao aprendizado é algo muito característico do jovem, mas não é impossível, né? Um idoso de 90 anos aprender algo... Sim. Enfim, você sabe que uma coisa que eu percebi, que a gente vai ficando mais velho, existe uma tendência da gente perder a autonomia, né? Então, acho que todo mundo que tem a nossa idade está buscando construir o hoje para no futuro ter autonomia, né? Conseguir levantar da cama sozinho, sem, né, fraturar o... Engraçado que eu falo muito isso pros pacientes. Eu falo, hoje você tem que construir sua independência da velhice, né? É isso que a nossa geração busca, né? Porque a gente viu muita gente envelhecer sem autonomia. A gente está vendo, né? Os seus pacientes, os meus. Então, eu acho que essa busca do construir hoje para o futuro é muito característica da nossa geração. Eu acho que é uma característica muito grande da nossa geração. Está buscando o envelhecimento. Mas não é impossível a gente ver um paciente... Hoje mesmo de manhã eu atendi uma paciente de 92 anos que levantou da maca sozinha. Sim, quase que eu realmente quis aplaudir, mas... Dá vontade, né? Porque é uma geração que não fazia tanta atividade física, que não se preocupava em estar preparado para a velhice, assim. Sim. Então... Todo mundo sempre pensa em poupança como, né, o investimento como algo muito relacionado a dinheiro. Mas hoje a gente fala de poupança de colágeno, de poupança muscular, né? Com certeza. De poupança até neuronal, né? Quando você fala em musculação, que a musculação está diretamente ligada à perda cognitiva. Então, a gente sabe que é importante se cuidar hoje para estar melhor no futuro. Então, a gente constrói, ou tenta, né? Ou planeja, ou procura orientar nossos pacientes a construir esse futuro. Mas o futuro Deus pertence, a gente está aqui para aprender, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, a gente tem uma geração agora, a gente está numa geração que viu
mais envelhecimento, que está havendo mais envelhecimento. Talvez essas pessoas que sejam idosas agora, elas não tenham visto tantos idosos com 90 anos, com 88, com 85. Então, ninguém se preparou porque ninguém sabia. Todo mundo achou que ia morrer com 65, 60, que era a expectativa de vida. Que foi aumentando. E a gente tá vendo que tá indo, tanto que agora a sensação que dá é que a pessoa de 40 não parece 40, parece 30, talvez de cabeça, de 50 parece 40. Ficou eu li recente, que eu achei super legal, como se as gerações, assim, entre 20 e 50, elas trocam muita coisa em comum, assim, roupa em comum, filme em comum, livro em comum, porque ficou um gap maior de idade adulta, né, até o envelhecimento, né, até, né, o idoso, na verdade, envelhecimento, todo mundo tá envelhecendo. Mas eu até acho que 60 anos é injusto chamar de idoso agora. Eu acho que tinha que virar, né, 80, 85, para dar um tempo aí. Porque as pessoas estão bem. Estão envelhecendo melhor, né? Mas depende também, né? O envelhecimento, ele não é igual para todo mundo, né? Claro que tem os fatores genéticos envolvidos. E sociais também. Sociais. As tuas doenças. Isso vai impactar diretamente no teu envelhecimento, né? Então, o estilo de vida que você resolve seguir, né? Então, é o que a Camila falou. A gente um investimento, né, no envelhecimento. Então, como você se imagina com 70, 80 anos, você tem que fazer alguma coisa agora para você mudar isso. Senão, é inevitável que venham perdas, né? De funcionalidade, de autonomia. Eu acho que a gente sempre... a primeira coisa que a gente percebe é a flacidez facial e vai, né, e busca cuidar. Mas ela é ponta do iceberg, né? Muita coisa está acontecendo. Quando a gente começa a sentir a pele mais fina, a pele mais flácida, a pele mais seca, a gente também ali está perdendo hidratação em diversos órgãos, não é? Então, assim, é curioso, porque raramente um paciente sai do meu consultório sem a orientação de buscar nutricionista, beber água, sem a orientação de fazer exercício físico. E eu sempre... Nos retornos, eu sou aquela que pergunta. Você tá... E curiosamente, olha, até me arrepio de falar isso, assim, eu tenho pacientes que estão comigo a longo prazo, que recentemente, que voltam, e ontem mesmo atendi uma paciente que falou, estou malhando perna. Depois que você me falou, minha mãe faleceu, ela tinha demência. Eu achei tão bonito, porque ela está malhando perna. Eu não me lembrava de ter falado com ela sobre isso em algum momento do nosso atendimento, provavelmente fazendo alguma tecnologia, eu comentei. E ela falou, estou me sentindo melhor. Mas eu prescrevo atividade física para os pacientes. Sim. E, na verdade, assim, atividade física na oncologia, inclusive, é preventiva. É uma forma de tratamento também. Até de prevenir os efeitos colaterais da quimioterapia, da imunoterapia. Enfim, e eu prescrevo. Eu escrevo na receita também. Eu escrevo na receita. E isso é uma coisa que... Eu não sei se você já percebeu, mas a pele melhora. Já repararam que assim que você termina o treino e você olha pra sua pele, a sua pele está mais bonita? Achei que fosse endorfina. Eu achei que era suor. Eu achei que era suor. Gente, eu tô tão linda, mas tudo está tão lindo. Existe uma vasoconstrição, existe uma vasodilatação, existe um boom de neurotransmissor, né? Não só endorfina. Tudo conspira pra você estar mais bonita depois do treino. Boa! A pele parece que fica mais densa, parece que ela fica mais firme. É claro que é um efeito Cinderela, por conta dos neurotransmissores, mas isso significa que a gente tá fazendo certo. Que bom, né? Que bom. Então, eu já gostei que tem uma dica. Gostei dessa dica. Vou pra fazer mais atividade física. Atividade física não só pro corpo, mas pra pele, pra alma. Todo mundo fala... Você corre, né? Eu corro. Todo mundo fala que a corrida faz mal pro rosto. E eu sempre fui uma defensora da corrida. E sou até hoje. E o que eu sempre falo é o seguinte. Na verdade, todo excesso, ele é ruim. Pra qualquer órgão, tá? Então, assim... A corrida per se, ela não faz mal para a pele. O que faz mal são os excessos. Então, assim, se você faz bike, se você nada, se você pedala, mas se você faz isso em excesso, você vai consumir mais gordura, você vai se expor mais ao sol. Provavelmente você vai ter uma sobrecarga até das suas articulações. Você vai ter mais lesão muscular, articular. Você vai ter mais lesão
no rosto também, né? Ou de outras regiões do seu corpo. Então, fazer exercício físico, dizer que corrida faz mal, nossa, eu sempre coloco isso fake news, porque não é a corrida per se, é o exercício físico em excesso. Se você for um atleta de alta performance, provavelmente sua pele vai sentir. Fato. Ainda bem que eu não sou uma... As articulações vão sentir também. Eu já tenho outros problemas de articulação por outros motivos. Existe um livro chamado Outliers, que ele fala muito das pessoas que batem com a cabeça, dos jogadores de futebol americano. E isso, infelizmente, faz com que eles tenham doenças neurológicas mais cedo, né? Ou qualquer doença. É um fator de risco para demência. É um fator de risco. Então, é claro que se você escolher uma profissão que tenha um risco ou um esporte que tenha um risco, isso pode te dar efeitos no futuro também. Então, tudo é escolha, né? Assim, a vida é feita de escolhas, né? Sim, e toda escolha implica em perda. Sim. Então, hoje, quando a gente escolhe se exercitar moderadamente, porque a gente vai viver melhor no futuro, talvez viver mais tempo, talvez lá na frente nossos filhos tenham uma risada e falem assim, não sabia dessa informação. Sim. Então, talvez as próximas gerações também vivam diferente porque a gente está fazendo diferente, né? É tudo uma construção. Sim. Quer dizer, viajei? Não. Você é pisciana aqui. Não, eu que viajo, né? Não. Ela é pé no chão da dupla. Ela é super pé no chão da dupla. Não fala assim. É que eu sou pisciana com gêmeos. Ah. Meu ascendente é gêmeos. Não, mas você é pé no chão. Eu sou geminiana, assim. Ah, então. Foco, gente. Tudo bem. Vamos perguntar pra geriatra. A gente tem que saber da geriatra. Verônica, me conte. Pra mim, o que é envelhecer? Envelhecer é viver, né? Porque a gente está envelhecendo desde o momento em que a gente nasce. Mas eu acho que a gente cai na real, assim, que está envelhecendo, quando você olha no espelho e vê o primeiro fio de cabelo branco, a primeira ruga, né? Quando os amigos dos seus filhos começam a te chamar de tia. Tia dói, né? Dói. Quando você começa a perder entes muito idosos, né? Próximos, e é uma perda atrás da outra, e você vê, caramba. Quando você olha para os seus pais e vê que eles já estão mais velhos. E talvez quando você pare para pensar que talvez você já tenha vivido metade da sua vida, né? Então, se você parar para pensar, caramba, eu já posso estar na metade da minha vida, né? A gente tendo a noção de que a expectativa de vida do brasileiro hoje em dia é 75, 80 anos, talvez a gente, todo mundo daqui, já tenha vivido a metade. Então, será que a gente só tem mais 40 anos de vida, né? Será que esse tempo não é pouco? Eu acho pouco, eu quero chegar aos 100. Então, eu quero chegar aos 100 se eu envelhecer bem. Bem, com certeza. Assim, chegar aos 100 por chegar aos 100, eu não acho que seja o objetivo, sabe? Eu acho que também é o objetivo de ninguém que tá na mesa. Assim. Ninguém quer, né? Acho que a gente quer estar com um cognitivo bom, a gente tem que estar fisicamente bem, pulando na maca aos 92 anos, né? Assim, eu acho que também o envelhecer a qualquer custo também não faz sentido, assim. Não, pra mim não faz. Não, nem pra mim. Eu posso te perguntar? Claro. Pra geriatra e pra oncologista. Eu acho que vocês duas devem atender um público mais velho, de alguma forma, né? Sim, principalmente. Você percebe que as pessoas mais velhas, ao longo dos anos, elas ficam mais impacientes? Talvez. Não impacientes, mas o que acontece? É inevitável o surgimento de várias perdas, né, ao longo da vida. Então, a pessoa vai envelhecendo e ela vai tendo perdas. Ela vai tendo perdas sensitivas, perdas, às vezes, motoras, perde a autonomia, perde a independência, perde o trabalho, né? A pessoa aposenta, se ela não tiver um propósito... Perde a identidade, né? Muitas vezes, a perda de identidade. Então, não é que ela se torne impaciente, mas talvez algo que fazia sentido para ela quando ela era mais nova, talvez naquele contexto em que ela se encontra, naquele momento, não faz mais sentido. Então, não sei se impaciência é a palavra certa, mas muitos transtornos de humor, né, depressão, ansiedade, eles são mais prevalentes, sim, na população idosa por conta desses todos os fatores de risco, dessas perdas, às vezes uma rede social ruim, frágil, porque o idoso, ele perdeu, às vezes o idoso perde o filho, olha que coisa horrível. Não é a história natural da vida, né? Perder um filho. E recentemente... E vai sobrando só ele. Recentemente houve uma brincadeira que é muito comum na nossa faixa etária, de falar assim, eu quando envelhecer quero morar com os meus amigos num condomínio, vamos todos envelhecer bem, como se fosse um filme, né? Enfim, alguma coisa...
idílica, enfim, lúdica, porém ilusória. A gente não conhece ninguém que esteja morando hoje num condomínio com seus amigos, né, idosos. E eu percebo que existe muito isolamento, né? Muito. E uma coisa que eu percebo também é que as pessoas mais velhas, elas perdem quem tem a idade delas, né? É isso, E são essa- as perdas. os Então ela amigos, perde os amigos, os os pais, familiares. né, já se foram. Sim. Aí são os amigos, os familiares, os filhos. Então, às vezes, aquela rede social, aquela rede de apoio, se o idoso chega a 100 anos, às vezes Ele não tem a é quem- só ele. Não tem nem tomar um café, né? Não tem com quem. Dependendo. E na verdade se já acaba tiver perdido perdendo o a habilidade filho. social. Então, assim, o conviver com outras pessoas fica mais difícil. Até defendendo essa ideia de viver no condomínio. O condomínio que eu moro tem muito idoso. Ah, que e legal. tem bingo pros idosos. Os idosos vão. Muitos Então idosos. você conhece, você já está vivendo o futuro. Ai, super maneiro. E eu adoro o bingo, entendeu? Eu nasci velha, gente. Eu também adoro o bingo, adoro. E, na Eu verdade, perco, mas eu nunca ganho ganhei um nada. azarão. Nenhum azarão. Até no azarão do mal. Assim, até no azarão eu sou tipo o segundo número sorteado. Nem isso, enfim. Mas, e no meu condomínio tem, assim, os idosos... Tem muitos idosos que vão pra piscina, que se encontram na piscina, que tem uma certa sociabilidade. Tem a questão do bingo, tem alguns encontros em viagem pros mais velhos. É bem legal. Uau. Mas você vê que alguns ainda se mantêm muito isolados. Então, talvez, para algumas pessoas mais velhas, seja interessante viver numa casa com outras pessoas para socializar. Que a gente chamaria de asilo antigamente. Hoje né? a gente Mas chama de casa de repouso. Casa de repouso. Instituição de longa É. permanência para idosos. E às vezes muitos fazem essa opção quando Pra ter companhia, Pra ter né? companhia, porque tem várias atividades, né, nessas instituições. Acho maneiríssimo. Sim. Acho Muitas fazem divertidíssimo. programa, vão ao shopping, né? Juntam os idosos. Eles socializam muito, né? Porque o isolamento social é muito ruim, com certeza. Pode ser um fator de risco para várias doenças, inclusive. Várias né? doenças. Depressão, síndromes demenciais. A gente viu lá também, né, na pandemia, que vários idosos se isolaram. Às vezes já tinha alguma questão ali cognitiva. Afundaram, a vovó afundou. Afundaram, né? Porque perderam o social. E você ter uma rede de apoio e você manter a tua vida social, isso aí faz com que você tenha um envelhecimento também bem sucedido. Por isso, você não vai ficar isolado, você vai continuar interagindo, vai continuar utilizando a sua parte cognitiva também, né? Que é muito importante. Isso é uma coisa que o trabalho também, assim, eu percebo que muitas pessoas logo depois que se aposentam, o cognitivo cai muito, assim. A capacidade de resolver problemas, a capacidade de fazer coisas, cai muito, assim. Eu vi a minha mãe, por exemplo, minha mãe fazia muita coisa, resolvia muita coisa em casa. Agora, assim, mãe, você leu o livro tal? Não deu tempo. Como não deu tempo? Eu já li vários livros, mas você não teve tempo de ler um livro, sabe? Então você vê que a resolução de problemas cai, mas também a capacidade de fazer coisas cai. Talvez o interesse também diminua, né? Talvez. Ou também existe uma alteração neurológica mesmo, né, do envelhecimento, que a gente vai perdendo a nossa capacidade de resolver várias coisas ao mesmo tempo. Então, multitarefa, que você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, isso com o envelhecimento normal do cérebro vai diminuindo a nossa capacidade. Eu posso Amiga, dizer... Diminui. Eu tô envelhecendo, queria te contar. Estamos envelhecendo já faz tempo, né? É claro que Olha. toda alteração é bom você avaliar. Foi até beber água. Ô, Ju, então assim, tem que ver se tem algo patológico por trás disso, tá? Sempre bom avaliar. Ou se é simplesmente só uma questão do envelhecimento cerebral normal, né? Mas assim... É importante que quando a família principalmente percebe que tem alguma alteração, por menor que seja, mas caramba, minha mãe fazia isso, ela não está mais conseguindo fazer. Não é uma perda tão grande assim, do tipo, não consegue resolver um problema. Mas tudo é mais difícil de resolver, entendeu? mais lento. É mais Entendi. lento pra resolver. Mas talvez porque ela queira que as coisas sejam mais lentas. Ela não Talvez. precisa daquela pressa. Sim. E como a gente tá super nativa, a gente tem aquela Claro. pressa pra resolver todos os problemas do mundo ao mesmo Horário, tempo né? agora. Senão não vai dar pra resolver, né? Claro, assim, a gente com lá certeza. nos milhões de pratinhos. Talvez pra ela não tenha essa necessidade, entendeu? Mas não é uma perda cognitiva a esse ponto do tipo, vamos investigar uma demência, mas é o do tipo, olha, tá mais lento, coisas que ela resolvia Talvez. mais facilmente, Sim. ela tá tendo mais dificuldade. E eu acho que é um pouco desse afastamento da pressão, da necessidade, Entendi. entendeu? Do horário, da Do horário. rotina, né? Porque quando você tem o trabalho, você tem que encaixar no meio, né? Atividade física, o livro que você quer ler, fazer a unha.
sair pra passear, você tem que encaixar. E às vezes, a impressão que eu tenho, assim, é quanto mais coisa você tem pra fazer, mais você faz, né? Porque você vai enfiando. Com certeza. Quando Eu tenho você esse tá lema de assim, vida. eu tenho 3 dias livres pra mim. O que você nada. fez? Nada. Arrumei o armário. Nada, é desesperado. Nada, né? Bom, pra quem faz muita coisa, parece que é pouco produtivo, né? Mas eu até ia puxar o gancho da Camila, que falou disso, da impaciência. Eu me questiono se, na verdade, não é uma urgência de priorizar as coisas, sabe? De resolver logo porque o tempo tá acabando. Porque o raciocínio, né? Bom, se eu vivi metade da minha vida, agora eu vou viver minha vida com coisa inútil. Isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu não tô afim de ouvir, essa pessoa é chata pra caramba. Talvez seja isso, do propósito até de vida, né? Que às vezes você tem que ir mudando o teu propósito ao longo da vida. Ajustando. Né? Então, às vezes, sei lá, o propósito é eu cuidar dos meus netos. Agora, meus netos não precisam mais de mim. E aí? Sim. Se você não fizer pequenos ajustes, qual o sentido da sua vida, né? Então, eu acho que é isso. Então, é a gente mesmo. Eu percebo em mim, né? Coisas que talvez você tolerasse quando tinha 20, 25 anos. Hoje em dia, né? Você não tolera. Então, será que você tá impaciente? Sabia? Eu tô menos brigona, assim. Eu tô menos... Você vai amadurecendo, né? Chega. Então, deixa de isso falar, não importa. assim, Isso. Pra que você vai se estressar? Por causa disso. É uma coisa irrelevante, né? Então, comprar a briga do que não vai. E sem dúvida, eu vejo as pessoas envelhecendo ao meu redor e no meu consultório. Quem tem humor na sua vida, ou quem tem... Ou quem relativiza mais... Não leva tudo tão a ferro e fogo, sabe? Não é tão, assim, beligerante, sabe? Tende a envelhecer melhor. Mas então, a dica dos centenários, a dica dos meus pacientes centenários, que eu sempre pergunto assim, me dá um conselho. O que aconteceu, o que o senhor fez para chegar nessa idade? Tá. A dica é não se estressar, porque a vida, né, vai trazer estressores, levar a vida de forma leve. Já passei da metade. Mas nunca é tarde para mudar. Já passei da metade. Isso realmente, eu acho que faz toda a diferença. Sim. A gente tem aquelas blue zones, né? E geralmente as pessoas que moram nas zonas azuis, né, do globo, elas vivem em lugares muito tranquilos. Todas as etnias que estão ali nas blue zones comem muito pouco, não é? Vocês já leram uma alimentação mais saudável, sim, né? mas pouquinho, várias pouca vezes. quantidade. Parece que pouco carboidrato também, né? Existe uma tendência a se falar que a glicação, ela, além de fazer mais mal para a pele, né? A glicação, ela também faz mal para outros sistemas, né? Existe uma tendência das pessoas tomarem metformina para prevenir demência, enfim. Isso é uma coisa que eu tenho visto, mas na minha característica de observadora do que está acontecendo ao redor também, não de profunda investigadora, né? Você vê isso acontecer, as pessoas mudarem a alimentação porque querem envelhecer melhor? Olha, é difícil. Menos, não, talvez. Então, o que acontece? O idoso tem alteração no paladar, no olfato. Então, já tem uma transição ali de escolhas alimentares, né? É claro que a gente sempre orienta, né? E a maioria dos idosos, hoje em dia, assim, no consultório, eu vejo que eles realmente estão tentando mudar e buscando o melhor. Mas, às vezes, é difícil você conseguir uma mudança, assim, no estilo de vida... Realmente nas pessoas, assim, muito mais velhas, né? Eu percebo. Vou fazer uma pergunta ao contrário. Os seus pacientes centenários, o que eles comem? Assim, eles têm hábitos alimentares... Hábitos saudáveis. Eu achei que fosse falar com manteiga, né? Comer carne de porco. Não, porque isso é exceção. O que acontece? Cozinha com banha. Isso, banha de porco. Não, a exceção... Tanto tem gente que fuma e não vai ter DPOC. Mas, assim, a regra não vai ter câncer. Então, assim, a regra você tem uma alimentação, né? Legumes, verduras, né? Frutas, proteína e tal. A tendência é você ter um envelhecimento melhor, né? Até porque as doenças cardiovasculares, né, são a principal causa de mortalidade, né, na população acima de 50 anos. Então, a alimentação está diretamente relacionada também às doenças cardiovasculares, né? E ao câncer também, né? Ao câncer também. Então... também está relacionado. É uma peça fundamental. Os triggers, né? Então, eu acho que, assim, a regra
dá tudo certo, mas chegou assim, aos 100 anos, com certeza vai ter uma exceção, mas na maioria das vezes, não. E sabe uma coisa que eu vejo também com a maturidade? A gente percebe que a gente não tem controle de tudo, né? Que a gente está aqui fazendo o melhor que a gente pode, porque com as ferramentas que a gente tem de gerenciar o nosso envelhecimento. E hoje, quando você falou de envelhecer, rejuvenescer, no consultório a gente não fala mais de rejuvenescer, mas há muito tempo. Já tem que bom, mais, né? Que bom. A gente fala, eu sempre falei muito sobre positive aging, né? Uma forma mais positiva de envelhecer. E é algo que eu falo há muito tempo. E hoje, mais recentemente, como é um termo em inglês, eu mudo para os pacientes e falo, a gente vai gerenciar o seu envelhecimento. A gente usa o que a gente tem hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, o que há de melhor em tecnologia, injetável, ou enfim, ou até mesmo de mudança de hábitos, para que a pessoa possa ter um padrão melhor no futuro, baseado no que ela tem hoje, do que ela investe hoje. Mas a gente não tem controle, né? Sim, a gente se esforça. E assim, vamos falar então um pouco da necessidade de procedimento invasivo, né? A gente está vivendo uma era... A gente viveu uma era de uma necessidade extrema, de todo mundo querer fazer a harmonização. Agora a gente está rediscutindo essa questão da harmonização dos procedimentos. Para você, o que você sugere como esse gerenciar o envelhecimento? É necessário? O que é necessário? O que é bom? O que ajuda? O que não faz... Não é tão necessário assim? O que você sugere, assim, de procedimento, assim? Então, eu sempre começo a minha consulta perguntando o que te trouxe aqui. Então, assim, a minha sugestão, ela não vai estar baseada no meu olhar, vai estar baseada no incômodo do paciente, do que a pessoa sente. Ela pode estar sentindo muito bem. Às vezes a pele dela pode estar seca, pode estar caraquelada, pode estar manchada, mas isso não é uma questão. E se isso não for uma questão, eu não vou indicar um tratamento. Então, acho que o incômodo é o principal assessment no momento do zero, ali no day zero do atendimento. Então, a partir daí é que a gente monta um protocolo de tratamento, que eu avalio como ele está envelhecendo na parte óssea, na gordura, na pele, em todas as camadas. Eu mostro o que está acontecendo, porque nós somos miscigenados, então a gente também não pode dizer que todo mundo envelhece da mesma forma que não envelhece, né? Cada etnia envelhece de um jeito, pelo menos no rosto. Eu não sei como é na sua experiência geriatra. Então, a gente que está, enfim, falando da face, é mais fácil, até porque é uma área menor, né, de tratar. Mas, então, como a gente tem muito padrão miscigenado, é importante sempre, no primeiro momento, avaliar como é que você está envelhecendo, eu mostro, mas se aquilo não for uma questão para a pessoa, eu não vou tratar. Não vou propor tratamento. E o que geralmente é esperado no envelhecimento? Assim, tipo, é esperado eu ter meu pé de galinha? É esperado... Assim, o que é esperado numa população em geral, assim, no rosto? O que a gente espera com o envelhecimento? Você falou um pouco da flacidez. Vamos lá. Quem melhor envelhece, né, no rosto... Perdão. Quem melhor envelhece no rosto? A população asiática, né? Eles perdem muito pouco osso, impressionante. Então, se a gente olha para um rosto cansado ou envelhecido, ele tem ali um jogo de sombra e luz, né? Aquilo que a gente falou da maquiagem mais cedo. Mas um paciente asiático e o paciente indígena aqui, né? Toda a população indígena, eles envelhecem muito bem porque eles têm ali uma estrutura óssea muito boa. E aí você fala assim, mas eles não perdem colágeno? A gente não tem uma mudança do padrão de colágeno, na verdade, né? Colágeno tipo 1 e tipo 3, a gente não perde colágeno. O que a gente faz ao longo dos anos é perder o colágeno tipo 1, aumentar o colágeno tipo 3, enfim. E, de fato, a pele deles também muda, mas muda muito mais lentamente. Mulher envelhece mais rápido que o homem, a gente já sabe, né? Por conta dos hormônios. E no rosto isso também é visível, né? Os homens vão começar a se tratar uns 10 anos depois da média das mulheres. Então, quando você me pergunta, assim, o que é esperado, vai depender de gênero, vai depender de raça, vai depender de como essa pessoa
teve a infância, a juventude dela, se ela pegou muito sol. Não quero falar sobre isso. Se ela foi desnutrida, né? Tem classe social também, né? O que é esperado no envelhecimento. Tem uma pessoa que não teve acesso ao que a gente teve, né? De estudo ou de alimentação, ela provavelmente não vai estar tão bem quanto a gente está. Então, infelizmente, a gente parte de de uma base diferente quando a gente trata um paciente que está buscando esse tipo de tratamento. Então, o que é esperado do envelhecimento? A mudança do padrão de colágeno na pele, perda óssea, perda de água. Então, assim, a gente fica com a pele mais seca. Isso é esperado. A mancha é esperada? Não, pode ser que você nunca tenha se exposto ao sol, né? Então, não tem a tendência, né? Ou também não se expôs mesmo, né? Às vezes a gente tem uma pele maravilhosa numa fase mais velha, mas essa pessoa ou não morava perto da praia ou realmente não ia à praia. Então, assim, quem se expõe ao sol, quem fuma, vai envelhecer melhor. A gente já sabe disso, né? Sim. Meio que chovendo molhado, mas é fato que a pele de uma pessoa fumante... Curioso, eu não tenho tanto paciente no consultório fumante. Você tem? Hoje em dia, não. Mas a gente está vendo os nossos filhos entrando numa geração que as pessoas estão voltando a consumir vape com muito glamour, né? E assim, parece um chiclete, né? Assim, acho que eles têm uma sensação de que aquilo não é cigarro, que não faz mal. Aquilo não fizesse mal. Então, assim, a gente está vendo um público envelhecendo melhor, mas está vindo aí uma geração que vai... duvidosa. Muito preocupante, né? Muito preocupante mesmo, porque eles não acham que aquilo vai fazer mal, né? Quando a gente sabe que, pelo que eu tive acesso, parece que a gente tem aí... Você se expõe 4 vezes mais do que você se exporia ao mal do cigarro, né? Então... A gente tem uma expectativa de novo aumento de câncer de pulmão, né? Sim, e de doenças novas, né? Sim. O vape tá trazendo doenças novas ainda, né? Que a gente não conhecia antes. Então, assim, a gente vive aí uma geração que foi muito beneficiada pela informação de saber que o cigarro faz mal. Mas eu espero que a gente não tenha que tratar no futuro, né? Acho que teremos. Mas eu falo isso pra eles, eu falo assim, gente, mas olha só, a geração do meu pai fuma até hoje, assim, não e ele tá bem? Fumar. Ele tem algumas complicações cardiovasculares, mas nada gravíssimo, assim. Pegou muito sol, esse é bem seu protótipo. Mas eu falo assim, a geração do meu pai fumar é uma geração que não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta informação. A gente via propaganda na televisão de cigarro na nossa época, era bonito fumar. Mas a geração que tá vindo é tipo, cara, não é aceitável, né? Assim, não tem uma propaganda mais na televisão, tem uma propaganda contrária. Pelo contrário, a gente tem leis que proíbem fumar em lugares fechados, a gente tem leis que ajudam a parar o tabagismo. E as pessoas estão em busca, é tão sem sentido, né? Tão nonsense, assim. Sim. Vou aproveitar e vou perguntar pra Verônica a questão de quem envelhece melhor pra você, assim, como geriatra. A gente já viu na pele. Homens ou mulheres? Olha, difícil. Mas na pele, pelo visto, os homens inicialmente. Se não fumarem, se não pegarem sol, tá tudo certo. Se não for surfista... Eles demoram mais. Demoram mais, não quer dizer que vai envelhecer bem. Tirando a parte da estética, né? De alterações de pele, que realmente eu acho que a mulher fica... tem mais a pressão social também de se cuidar, comprometida, né? em relação a isso, né? Então tem essa parte que eu acho que tem uma cobrança maior da mulher, né? Sobre a sua aparência e juventude na velhice. Mas eu acho que a mulher envelhece melhor. Porque a mulher, na verdade, ela tem acesso... Ela já tem alterações no corpo... Muito cedo. Quando mais jovem, né? A mulher é mãe, então engravida, então, né? Já tem alterações, né? No corpo, ela sente, né? A flacidez, eu acho que já vem logo depois. Então, eu acho que ela lida melhor. Ela tem acesso, geralmente, a médicos, né? A ginecologista que acompanha na gestação e fica acompanhando pro resto da vida. E sabe uma coisa que eu reparei também? O público que é mais vaidoso, geralmente, claro que não existe regra nem lei, mas geralmente ele é mais cuidadoso com si próprio. O público mais vaidoso é um público que colhe mais exame,
que corre mais atrás, que tá mais preocupada agenda... com a saúde também, que né? agenda Acho que a médicos, vaidade... mais especialidades preventivamente, perdão te interromper. Com certeza, não tem problema. Mas eu acho que tem muito disso, assim. O homem não tem um ginecologista pra chamar de dele, assim. Ele não vai num neurologista todo ano. Ele não tem um médico que vai acompanhando ele, vai pedindo vários exames e vai orientando. Geralmente, o médico do homem é o cardiologista, que eventualmente ele sentiu uma dor no peito ou alguma coisa, que ele foi e acompanha pro resto da vida e vai pro geriatra quando as coisas começam a desandar, né? E a mulher é ginecologista, que vai pedindo os exames preventivos e depois acaba vindo pro geriatra. E ainda, eu acho que ainda tem uma questão da mulher que... A mulher, na maioria das vezes, ela tem vários papéis sociais, né? Então, ela trabalha fora de casa, ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos, cuida do marido, ela gerencia a casa. Então, quando essa mulher, ela se aposenta, perde o trabalho externo, ela tem uma série outras funções. O homem, eu acho que às vezes ele tem uma dificuldade de se recolocar quando ele para de trabalhar. Então, muitas vezes ele tem que, cara, o que eu vou fazer agora? Aí inventa um hobby, aí começa a cozinhar. Tem que se reinventar. E eu acho que a mulher, ao longo da vida, ela já vai, se reinventando. Já vai equilibrando. E será que não é também? Porque, assim, que a gente sabe que a população agora já virou um pouco, né? Mais mulher do que homem. E... ao envelhecer, a gente tem mais mulher do que homem também. E eu acho que a gente já tem tanta função que às vezes a gente vai perdendo, né, as funções, ainda sobra um monte de função, um monte de propósito de vida. Isso. Tem o neto, tem o filho, tem a amiga, tem tudo. O homem não, o homem perde e... fica muito preso, eu acho. Uma vez eu atendi um paciente que, assim, fazia tudo direitinho porque ia com a mulher lá na UERJ. E aí, da última vez, ele veio sozinho, não trouxe nada, não trouxe exame, não trouxe nada. E daí eu falei, o que aconteceu? Aí ele, não, minha mulher teve um AVC. Acabou. Meu Deus. E aí eu não trouxe nada. Levou um esporro, óbvio. Eu falei assim, a culpa é da sua mulher que coitada, teve um AVC. isso. Porque o senhor tem 60 e poucos anos e não sabe colher os exames. Levou um esporro, fiquei revoltada. Porque botou a culpa toda na mulher. Que estava falecida. Mas agora imagina, se Deus que me livre, ela morre. Não, mas se morresse, ele não ia viver. Não é isso? Não, então, assim... Mas eu acho que os homens têm mais dificuldade de se adaptar na morte da mulher. Tem muito mais dificuldade. Assim, pra sorte deles, a grande maioria das vezes é o contrário. Mas assim... o homem morre. A sorte dele assim, tem muitos... Você vê que, assim, é óbvio que tem várias exceções, né? Tem muitas exceções. Mas a gente vê uma dependência do homem em relação à mulher pra resolver problemas do dia a dia, assim, de casa. Porque a mulher geralmente tem esse papel, né? Claro que hoje em dia as coisas estão mudando, né? Mas na maioria das vezes a mulher ainda assume esse papel. Sim. Então, centraliza, né? Sim. Inclusive, eu lembro muito na UERJ, veio uma imagem agora com a Tayane falando, que foi das enfermarias masculinas e as enfermarias femininas, né? As enfermarias masculinas com cuidadoras, com acompanhantes. Sim. Acompanhantes sempre. Com mulheres. As mulheres estavam sempre lá. Irmãs, filhas, enfim. E a enfermaria feminina, sim, você não via os acompanhantes masculinos cuidando, né? Então, você vê que a mulher, ela ocupa um lugar, ela se coloca à disposição e ocupa esse lugar de cuidador que o homem também não se coloca e, por isso, acho que ele perde também um pouco da função ao envelhecer, né? Que a mulher já vai ocupando isso, né? Ao longo da vida. A mulher é a cuidadora. Ela tá preocupada com tudo, né? Isso, exatamente. A gente está sempre preocupado com tudo. Sempre querendo dar conta de tudo, né? A gente não pode se estressar. Chegar a isso. Mas, pelo menos a gente tem mais vínculo afetivo. E não pode se estressar, tem que levar tudo, tá tudo bem. Mas não pode levar pra alma. Mais vínculo, a gente queria mais vínculo. Mulheres. É por isso que a gente pede mais ajuda também, eu acho. Claro. Principalmente para outras mulheres. Acho que a gente consegue se abrir mais, falar de dificuldades, falar que droga, tive esse problema. Acho que isso é mais fácil, talvez. Sim. Acho que sim. Essas trocas muito maiores com a mulher. Você vê muito mais mulher fazendo terapia do que homem. Sim. Você vê muito mais mulher pedindo ajuda. Vocês fazem terapia? Sim. Eu faço. Sim. Não. Nossa, há anos. Eu faço há anos. Sem preconceito, tá tudo bem. A gente sempre é tempo de começar, a gente mudar. Respeita, tá tudo bem, nenhum problema. Você parece uma pessoa mais zen do que eu. Essa terapia tá funcionando. Eu tô levando a sério o conselho do Talvez você tenha uma outra terapia que a gente não tenha. Pode ser.
E eu vou aproveitar e perguntar pra vocês, assim, qual é o medo de vocês? Qual é o maior medo de vocês em envelhecer? Posso te interromper? Você não respondeu o que é envelhecer. Você Posso falou? responder? Pra mim, envelhece quem não quer mais aprender. Ah, você falou o contrário da Camila. Mas ela é meu posto complementar, gente. né? Gente, eu sou não. virgem, ela é peixe. Ela é Não meu... é isso. É que a pessoa, eu acho que assim, o aprendizado faz parte da nossa vida e assim, aquela pessoa que se recusa a aprender. Que Tipo assim, fecha a já porta, tá né? bom. Tudo que eu sei já tá Cristalizou. bom. Né? Eu acho que é como se a alma envelhecesse. Porque quando você é muito jovem, você é ávido por aprendizado, né? E aí você aprende um monte de coisa. E aí, tudo bem, você tem menos interesse. Agora, eu acho que eu vou envelhecer quando eu não quiser aprender nada. Não quero ouvir uma coisa nova, uma música nova, um vídeo novo. Acho que o envelhecimento é esse. Eu tô mais com a Verônica, assim. Eu acho que assim, o envelhecer faz parte, na verdade, assim. Você vai envelhecer, todo dia você tá envelhecendo. É como você vai envelhecer, é como você vai levar a sua vida, o seu aprendizado, a sua atividade física, a leveza, o seu propósito. Se você vai envelhecer bem ou mal, mas acho que envelhecer é uma questão de dia a dia. Todo dia você tá envelhecendo. Entendi. Você falou na parte racional. Eu falei, mas na parte... A gente é assim. Holística. Holística, né? Assim, tá tudo Isso. certo. Tá tudo bem, a gente vai Bem. envelhecer. Porque cada um vai ter uma visão do envelhecimento, né? É isso. Você não tá errada. Pra você envelhecer, é isso. Tá É, tudo como bem, assim, você eu acho é. que o envelhecer faz parte. Na verdade, assim, todo dia a gente tá aprendendo coisas novas e todo dia a gente tá se negando a aprender coisas novas. Hoje eu não quero aprender sobre isso, hoje eu não quero falar sobre isso. Eu acho que nesse momento, quando você vai amadurecendo, você vai tomando decisões do que você quer ou não quer internalizar. É um pouco disso, assim, como você vai envelhecer que vai ser a questão, assim, eu tô tentando ser uma pessoa mais leve, eu tô tentando fazer atividade física, eu até já pensei em comprar uns colágenos, assim, novos, mas não é muito fácil, né? As coisas não são tão fáceis assim, mas então é um pouco disso, assim, mas eu não me sinto mal de envelhecer, eu não acho que é uma coisa, eu não vejo pra um lado pejorativo, entendeu? Sim, eu não tenho, bem, né? pra mim não é um problema ruim, assim, eu gosto de fazer aniversário, eu gosto de ficar mais velha. Eu não me sinto... Não acho que é uma coisa ruim. Assim, de uma forma geral, envelhecer é mudar. Você vai mudar. Se você vai buscar ser a mesma pessoa de antes, eu acho que realmente, se você não estiver aberto ao novo, a mudar, por exemplo, fazer pequenos ajustes, como você falou, né? Enfim, eu morava numa casa grande, de repente todo mundo saiu e talvez eu tenha que ir para um apartamento pequeno e buscar um condomínio como o seu. Isso é um pequeno ajuste. Mas quem se nega a mudar, eu acho que envelhece pior. Envelhece, Sim, digamos, mais triste, com mais dor, né? dor. Com mais doenças do humor. Enfim, porque são mais inflexíveis, né? Eu acho que a inflexibilidade causa... acho que uma dor no envelhecer, né? Eu não sei. Porque eu acho que, às vezes, uma coisa que pode fazer sentido pra você pode não fazer sentido pra mim. Sim. Né? Porque as pessoas têm vivências diferentes, valores diferentes. Sim. A casa pode ser uma extensão da pessoa. Isso, imagina quantas memórias, assim, Sim, pro idoso concordo, mudar de casa. concordo. Imagina uma Verdade, casa, assim, verdade. que criou os filhos, a sentido, família. sim. Às vezes a pessoa foi muito feliz ali. E, eventualmente, tem que se mudar, porque a casa tá muito Sim. grande, dá muito trabalho. Isso vai gerar um Sim. sofrimento. Eu lembrei de um filme chamado, se eu não me engano, é Aqui. Que sim, sobre dentro de uma casa, né? Que é a casa que conta a história. Que é a protagonista. Que é o protagonista. Então, de fato, concordo, assim. Às vezes, você mudar de casa causa mais dor do que não mudar, né? Exatamente. E pra acho paciente que idoso, às depende. vezes você tirar ele de um ambiente que pra ele é familiar, ele vai desorientar. Eu lembro que quando a minha avó se mudou, que era uma preocupação quanto ela ia desorientar, porque ela viveu muitos anos naquele apartamento. Então, é uma questão. Nem assim, sempre pro o idoso- novo pode ser melhor. né? Exatamente. E assim, o idoso com alguma questão cognitiva, às vezes um transtorno cognitivo leve ou já um quadro demencial, a pior coisa realmente é mudança de ambiente, mudança ali da rotina. Gente, Então, eu acho que as desoriento, coisas- quando eu viajo. Quando você volta. Vocês não acontece vocês passam um tempo primeiro viajando. dia, Quando o né? primeiro dia que eu volto pra minha casa, eu dou uma desorientada. Assim, eu acordo e falo, caraca, onde eu tô? Eu tô em tal lugar. Aí eu olho e falo, nossa. Tem o jet lag, né? Se for de avião, às vezes então- pode... Não, eu dou uma desorientada assim, tipo, onde eu tô? Assim, desde muito nova. verdade, Então, assim, não é uma coisa... Então, Eu imagina- espero que não seja um transtorno cognitivo, Não, porque tem mas muitos imagina a pessoa que já tem uma questão cognitiva, né? É muito deletério. Então, eu acho que o mais importante é
isso. Então, é difícil, assim, você julgar, né? Assim, Claro. não dá pra julgar uma pessoa, né? Ainda mais o idoso. Caramba, tá vivendo assim, será que não era melhor? Às vezes, pra você... Quando você chegar na idade dele, vai ser melhor essa situação que você idealizou. Por isso que eu acho muito importante ouvir o idoso, né? Porque muitas vezes o idoso acaba perdendo a voz quando envelhece, né? Porque Isso é uma reclamação de alguns pacientes meus. Eles perdem até potência, pela doença, né? as pessoas passam a não ouvir. Isso. A pessoa parece que ela não é ela mais é invisível. não tem autonomia mais. Mas olha só, eu tô doente, mas ainda sou capaz de decidir. Ainda tenho minha cognição, ainda sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu tenho ouvido essa queixa bastante no consultório, sabia? Sim. Das pessoas de se sentirem atropeladas, assim, de se sentirem... Mas tá mandando na minha vida, eu não quero que mande. Eu sempre resolvi sozinha, vou resolver. É isso. É isso. E às vezes o familiar isso. fala pelo idoso. Impõe algumas situações Sim. que muitas vezes, assim, são situações extremamente delicadas e complicadas, Sim. que às vezes o idoso ele já não consegue mais morar sozinho, vai precisar de uma ajuda, botar ou um cuidador, ou vir para a casa do filho, né? E tomar essa decisão é complicado e vai gerar sofrimento. Não tem jeito. Vamos para a última pergunta, que o nosso tempo tá passando. Daqui a pouco a gente vai ser cortada. E a minha pergunta para vocês é: qual é o maior medo de vocês de envelhecer? Quero saber. Ruga! Não é ruga. Não é ruga. Eu não sei qual de vocês, mas eu acho que a perda da autonomia é um... Bom, eu tenho 2 pais idosos, né? A minha mãe tem Alzheimer e hoje ela... Essa pessoa que a gente cuida e que ela não tem gerência da própria vida. E o meu pai, por outro lado, apesar de ser uma pessoa extremamente lúcida, tem um mês que fraturou o quadril e não perdeu, né, essas idas e vindas ao banco, ao hortifruti e tal. Eu acho que como eu sinto assim a dor deles de perder esta autonomia, né, primeiro da mamãe e agora do papai, realmente o medo da perda de autonomia é algo, para mim, é algo que me abala, que me entristece. Você sabe que pra mim também, e qualquer forma de autonomia, seja por falta de cognição e seja por uma fratura, uma perda de autonomia física. Pra mim também é o meu maior medo. Ainda mais nós que somos médicas, assim, imagino que... Eu não sei como vocês planejam envelhecer, mas eu imagino que a gente não vai querer parar de atender. Talvez a gente diminua, né, os horários no consultório. Talvez a gente se transforme, assim, naquele padre velhinho que ainda faz missa, né? Assim, mas que não sai da... Eu me vejo assim, eu me vejo trabalhando pelo menos 1, 2 turnos por semana. Pra conversar com os pacientes. Pra conversar com os pacientes, tomar um café, tomar um chá. Enfim, curioso também que hoje eu li uma matéria que os clérigos, enfim, os cardeais mais jovens, os jovens têm 50 anos. E quando você fala que com 40 a gente está na metade da vida... Talvez. Na Verônica não, porque ela vai até 100. Ainda falta. Os cardeais que estão ali fazendo conclave, futuramente decidindo o Papa, para eles pode estar começando, né? Assim, alguém pode sair dali Papa com 50 anos, talvez. É verdade. Que é o mais jovem, né? Com certeza. Então, assim, eu me peguei... Se para um cardeal 50 anos de jovem, por que pra gente, às vezes, a gente pode... ficar triste. Enfim, eu acho que é muito perspectiva, né? Se você olha de cima, se você olha de baixo. No momento a gente está olhando, eu acho que a gente está olhando... Eu olho, tá? Não sei, acho que geriatra também. Mas a gente ali com os nossos 40 e poucos ou 40 e muitos, a gente olha para um paciente de 8, de 90, a gente está olhando de baixo, né? A gente está olhando assim, bom, como é que eu quero ir? Se eu quero ir com músculo, sem músculo, glicada, não glicada, com colágeno, sem colágeno. Eu acho que a gente pensa assim, né? Sim. Mas quando a gente para pensar também que a gente pode reinventar a vida, né? Se transformar em outra coisa... Eu vi muita gente na medicina se reinventando a partir da docência, por exemplo. Se transformando em professor muito mais velho, indo para a universidade muito mais velho para se redesenhar, ou porque ia ter contato com o jovem. Sim. Eu lembro muito dos meus professores falando assim, eu não largo a UERJ por nada, porque senão eu envelheço. Aqueles jovens... desafiam, né? Isso. Desafiam. E assim, de fato, a gente perde coisas com a idade que a gente não quer perder, né? Músculo, como colágeno, mas a gente ganha um monte de coisa. Reserva neuronal, água, enfim.
E eu acho que a gente também perde a capacidade de se abrir para o novo. Mas sem a gente fazer esforço, sabe? Assim, aquela história da casa e tal. A gente perde. É natural. Acho que é natural do envelhecer você se fechar, você se isolar. Quando a gente pensa assim, eu quero aprender, ou eu quero estar aberta, ou eu quero me moldar, eu quero me adequar. No fundo, a gente está querendo fazer diferente, né? Mas o normal do idoso é ficar cada vez mais quietinho, fazer as coisas mais devagar, né? Com a sua mãe. A gente quer fazer diferente, né? Sua mãe vai ficar brava. Minha mãe vai ficar brava. Mamãe tá super bem. A mamãe cuida dos netos, a mamãe faz pilates. Não, sua mãe te ajuda. Aliás, a minha mãe tem uma pele linda, cara. Minha mãe mas a sua pele é bonita. Não, a pele dela é muito linda. Assim, ela não faz procedimento nenhum, ela mal passa creme. Assim, ela não se estressa. Mas ela quase não pegou sol. A minha mãe tem uma pele linda, assim, maravilhosa. Vou falar bem da mamãe. A mamãe é verdade. Por favor, né? E sua mãe se estressa? A minha mãe é muito menos estressada do que eu e meu pai. Gente, a gente estressa ela. Isso faz mais diferença. Ela é muito light, assim, muito mais zen. Muito assim. impressionante. Você sabe que eu observo na entrada e na saída da escola as avós e as mães, né? Eu tenho mania de ficar observando a forma como as pessoas estão envelhecendo. O padrão. Sim. Porque tem o padrão, né? Da genética, da raça, da cultura e tal. E do gênero. Mas, às vezes, a gente vê uma avó muito... mas com uma aparência mais saudável, descansada, com a pele... enfim, uma pele mais densa, mais hidratada do que a mãe que tá ali, assim, correndo. Estressada, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. No caso, lá em casa impressionante. Lá em casa é assim. Mas vocês não acham que ser feliz também não ajuda? Claro. Faz bem. Mais jovem, né? Faz Porque bem. eu uma vez ouvi uma coisa que super me encaixei, assim. Com 30 anos eu não queria fazer um monte de coisa. Eu não usava tal roupa, eu não usava batom vermelho, eu não usava nada. E aí eu fiz 40, eu acho que eu tô mais jovem de cabeça. Total. Do que 30. E eu acho que com 50, 40 eu falei assim... não vou ter mais vergonha de nada. Vou no karaokê, vou cantar dane-se, né? Porque eu achava o máximo o pessoal mais idoso, de 40 e 50, quando eu era criança. E eu achava assim, gente não tem medo de pagar mico? Não. Que mico! Aí eu olhava e falava, pô, maneiro, quando tivesse ideia de eu fazer isso. Também libera pra um monte de coisa. Tem um monte de vantagem envelhecer. Tem um monte de vantagem envelhecer. Não agora, pensando bem, tem um monte de vantagem envelhecer. Pensando bem, Um monte de vantagem. Gente, com certeza. O sonho de todo mundo é chegar pelo menos aos 80. Se você não chegar, porque, né? Depende alguma de coisa como, desandou. gente. Eu sou E eu muito tinha depende também- de como. Não, eu tô sou falando 80. Ah, bem, mas, tô pensando bem. Aqui vamos... Eu me esforço muito pra chegar nos 80 bem, mas assim, muito depende de como, é isso. Fazer o dever de casa, né, Eu gente? faço meu dever de casa. E eu também tinha uma ideia de velhice, assim, né? Quando eu era criança, 10 anos a mais é velho, Claro. né? Aí quando eu fiz 30, eu falei, pô, vamos abrir pra 15 anos a mais. Aí agora 40, tô botando pra 20, 25. Não, pra mim, velho, hoje em você- dia é 80 mais, né? E às vezes as pessoas falam, não, um velhinho, já presenciei assim, não, aquele velhinho, aí eu, que idade? 60. Falei, não, gente, velhinho não é 60, velhinho é 90. E o filho de... Esses dias eu falei, 60 uma paciente idoso. super jovem. Quantos anos ela tem, Joana? 70. Ai, mas gente, ela era tão jovem, sabe? Os filhos de vocês ainda são pequenininhos, né? Eles ainda não desafiam vocês, mas para o meu de 12, quase 13, eu realmente sou cringe. Né? Então, assim, eu mostro pra ele The Strokes, Kaiser Chiefs. Recentemente eu mostrei a minha trilha de corrida pra ele. Ele ficou em choque de quão idosa eu sou, porque a minha trilha de corrida só tinha música dos anos 2000. O indie rock dos anos 2000. Do tipo, realmente, foi a época que eu mais acompanhava lançamentos musicais. Hoje em dia eu não acompanho tanto, mas é curioso. Pra ele, eu já sou jovem. Já sou velha. E tudo bem, a gente dá risada, né? Já... Vocês vão ser. E você, o que tem medo ao envelhecer? Meu medo, com certeza, é perder a autonomia, né? E minha independência, né? Me tornar dependente e não ter
depender de terceiros, porque quem que vai cuidar de você, né? Sim, é ruim, né? É ruim, né? Não ter. Eu tenho 2 filhos, espero que eles cuidem de mim. Inclusive, eu falo assim, olha que importante cuidar do idoso. Eu falo pros meus Você fala? filhos. Não, claro, tô fazendo marketing. Vocês vão me carregar, hein? Tô fazendo marketing. Eu falo isso. Se eu não ensinar, não vai fazer. Aí eu faço um marketing. E eu acho que isso também faz parte do planejamento do seu envelhecimento, né? Você, jovem, pensar, caramba, vou envelhecer, né? Tenho que fazer Será uma que eu rede. preciso? Eu tenho que ter uma rede de apoio, né? Eventualmente precisar de uma Sim, ajuda é inevitável, né? Mas engraçado que eu, não sei se é porque eu tenho essa experiência de cuidar dos meus pais, eu não desejo que o meu filho precise cuidar de mim, sabe? Eu não desejo que ninguém precise cuidar de mim. Eu só não quero fazer uma parada. Carrega a cola. Mas se precisar, que seja alguém que eu conheça, né? Não seja um desconhecido. Eu prefiro, né? Trocar fralda. Tudo bem que meu filho também não quer trocando minha fralda. Eu não queria precisar de trocar minha fralda. Gente, ninguém vai fralda, precisar não. trocar nossa fralda aqui. Agora vamos não. combinar. Agora né? não é, isso não é um problema agora. Não, O problema é pra Tayana de amanhã. Pra Tayana, de depois de amanhã. Tá bom, tá jóia. Vamos lá? Eu podia só dar uma indicação de podcast que eu tenho amado? Claro. Chama Tantos Tempos. Fala só sobre envelhecimento. Tem no Spotify. Camila adora um podcast. Adoro. E assim, tem uns episódios incríveis, assim, com as pessoas Pronto. super inteligentes. Então, acho que vale a pena. Você não ouve podcast, mas eu pego o trânsito ouço de e eu empreendedorismo. ouço Eu de só ouço de empreendedorismo. empreendedorismo. Queria agradecer a presença de vocês. Aprendi que é importante vínculo afetivo, exercício, ser feliz. Quer mais para envelhecer bem? Água. Não se estressar. Não se estressar. Água. Não se estressar isso, e água. E colágeno tipo 1, porque o tipo 1 se transforma em tipo 3. Entendi. Entendeu? Mas envelhecer é um grande benefício, né? Uma Cheguei a essa conquista. conclusão. Envelhecer bem, melhor ainda, né? E é uma construção diária, já que estamos envelhecendo todos os dias. A gente pode construir todos os dias nosso envelhecimento, né? Então, se você gostou do nosso podcast, do Conversa Delas por Elas, siga a gente no Instagram e acompanhe a gente nos próximos podcasts. Obrigada, meninas. Obrigada. Muito bom.